uma estrela no céu cada vez que eu sei sorrir. De apagar uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar. O contrário também bem que pode acontecer, de uma estrela brilhar quando a lágrima cair, ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Como é bom a gente começar a nossa aula de hoje escutando essa bela música de Gilberto Gil, Estrela. Espero que vocês tenham gostado. E hoje o nosso assunto de ciência vai ser sobre elas, as estrelas. Vamos conhecer um pouquinho, porque esse conteúdo é extenso. Então a gente vai conhecer a cor de uma estrela mais jovem, a cor de uma estrela velha, a estrela maior, como as estrelas ajudam os egípcios para prever o período de chuvas, enchentes e demais variações. Esses e mais alguns assuntos a gente vai ver nesse vídeo. Vamos começar a nossa aula? Vamos lá? Você já reparou em uma noite do céu bem limpo que nem todas as estrelas brilham da mesma maneira? Umas possuem um brilho mais intenso, outras não passam de pontinhos pálidos no céu, até mesmo as cores são diferentes. A causa disso certamente não é rebeldia ou extravagância, ou dizer eu sou a melhor, vou brilhar mais forte, não, eu quero ser dessa cor. Mas uma propriedade física extremamente importante que se manifesta também em várias outras situações. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse fato? Observe bem as fotos. O que será que diferencia a chama de uma vela da chama de um bom fogão a gás? Olhe bem direitinho. Bem, já fomos motivados a responder que é a cor. Vejam só. E é de fato a principal diferença. Até esse ponto só nos diz que, assim como as estrelas, existem chamas também de cores diferentes. Devemos ir além do nosso olhar analítico. Vamos lá. E nos perguntar por que essas chamas são diferentes. Um pouco mais de reflexão nos leva a pensar. Vamos pensar direitinho. Que as chamas, elas são distintas, pois a temperatura de cada uma é diferente. Veja só. Ao fogo extremamente quente do fogão, contrapõe-se a chama da vela. Vamos assistir um pedacinho de um vídeo para poder compreender mais sobre a cor de uma estrela. Sabemos hoje em dia que não é o Sol que gira em torno da Terra, e sim a Terra em torno do Sol. Também sabemos que a Terra não é plana, como muitos dizem por aí. Com bases e provas científicas, tiramos nossas conclusões, que são fatos verídicos e provados pela ciência, não uma opinião qualquer sem provas e sem bases matemáticas. Como as estrelas do céu que vemos, muitos pensam que são bolas de fogo gigantes no céu, mas acabam enganados, pois se as estrelas fossem bolas de fogo gigantes no céu, elas poderiam ser apagadas com água. Esse não é exatamente o caso das estrelas. Se pegássemos um balde suficientemente grande e jogássemos em uma estrela, ela não apagaria, mas ficaria ainda mais quente e brilhante. Isso ocorre exatamente por não ser fogo que as mantém quentes, e sim fusão nuclear, fundindo alguns elementos, como na maioria 2 moléculas de hidrogênio e hélio. Isso é suficiente para fazer energia por milhões e milhões de anos e mantê-las brilhantes. Nebulosas. Essas nuvens de poeira cósmica que vemos no espaço é exatamente lá onde ocorre o nascimento das estrelas e planetas,
quem faz todo o trabalho é a gravidade. A gravidade junta hidrogênio e partículas de poeira, aumentando sua densidade, e assim fazendo com que a cada instante esteja com mais densidade. Isso ocorre até chegar um momento em que a massa da estrela esteja tão grande que começa a fundir moléculas de hidrogênio e hélio, assim gerando calor e energia e transformando em uma estrela. As estrelas têm 4 cores principais: brancas, amarelas, vermelhas e azuis. Cada cor significa um temperamento diferente em sua superfície. Na ordem da mais fria à mais quente está as vermelhas, depois as amarelas, brancas e a mais quente a azul. Agora deu para compreender melhor, não foi? Porque o fogo do fogão do gás é azul, pois a temperatura é mais forte do que a da vela. Compreenderam? São tantas coisas que a gente não conhece sobre as estrelas, né? A gente pensa que as estrelas têm aquelas pontinhas. Não, ela é uma esfera. As estrelas é uma esfera. Vocês sabiam também que a estrela mais jovem ela é branca e que a estrela mais velha é vermelha? São tantas coisas, né, que a gente não sabe, mas a gente está aqui aprendendo. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo para vocês conhecerem a maior estrela do universo. Ok, agora vamos falar de tamanho. Se as coisas por aqui já são gigantes, imagina se o nosso planeta tivesse o tamanho do Sol. Curiosos, o tamanho do Sol chega a ser loucura perto do tamanho da Terra. E olha que eu tô falando isso para você tentar entender um pouco do tamanho da maior estrela já encontrada no universo. Bora lá, para você tentar entender o tamanho, imagina um estacionamento com 500 carros. A Via Láctea é o estacionamento, beleza? Todos os planetas, asteroides e luas juntas, tudo somado seria o equivalente a um carrinho só, a um carro. Entre os 500, todos os planetas, luas, seria só um carro. E aí, para explodir a sua mente, todos os outros 499 carros são o Sol. Deu para sacar que o Sol é monstruosamente gigante? Mas agora vem a parte mais cruel desse vídeo, que é justamente o tamanho da maior estrela já encontrada no universo até hoje, mas até quando a gente está gravando esse vídeo. A maior estrela é essa daí, ó. Ela se chama UY e é esse pontinho bonitinho amarelo que você está vendo nessa imagem. Infelizmente você nunca vai conseguir ver ela de perto, porque você teria que viajar por 9.500 anos direto, isso na velocidade da luz. O diâmetro dessa estrela, pessoa curiosa, é de 2.375.928.000 quilômetros. É muita coisa. Ok, mas esse número não te diz nada, né? Então bora comparar ela com o Sol. A gente já sabe mais ou menos que o Sol é gigantesco, né? Agora bora comparar essa estrela com o nosso Sol. Dá uma olhada nesse desenho aí comparando a UY Scuti com o Sol. Você tá enxergando o Sol? Ali do ladinho? Bem ali, ó. Pois é, o nosso tão grande e majestoso Sol parece ser um grão de areia ao lado da maior estrela já descoberta. E aí bateu aquela bad só de imaginar que esse nosso planeta, que vive em guerra com pessoas tão complicadas, desunidas, não é nada, mas nada mesmo comparada ao tamanho do universo. Tipo, são 170 bilhões de possibilidades o universo afora. Então, em resumo, somos grãos de areia, de grãos de areia, de grãos de areia e por aí vai, quase que infinitamente. Bom, turma, conhecemos a maior estrela do universo. Agora vamos conhecer a estrela mais brilhante. Muitas comunidades do passado, eles utilizavam o céu noturno como parâmetro para uma série de coisas, tais como prever cheias, a contagem do tempo, a localização geográfica. Entre os antigos, tinham os egípcios. Foi a familiaridade com o céu noturno e a natureza em terra que fez os antigos egípcios perceberem um padrão
E o que é que eles percebiam? Assim que uma determinada estrela, extremamente brilhante, surgia no céu, tinha início as cheias do rio Nilo. Essa estrela é chamada atualmente de Sírius e ela ficou conhecida para os egípcios como deusa responsável por anunciar as inundações do Nilo, protetora da agricultura e do tempo e da fertilidade. Então, vamos agora conhecer a importância dessa estrela para os egípcios assistindo com atenção ao vídeo. Oi, meu nome é Márcia Gemili e eu sou administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo eu vou falar para vocês como os antigos egípcios viam a estrela Sírius. Muito provavelmente, quando você olhou para o céu noturno, viu, em algum momento da sua vida, a estrela que foi a mais importante para os antigos egípcios. Ela é a mais brilhante, por isso dificilmente passa despercebida. Ela fica visível para nós aqui no Brasil durante o nosso verão, ou seja, entre o final de dezembro e o final de março. Porém, para os antigos egípcios, ela surgia em um período diferente. Já eu explico isso. Pertencente à constelação Cão Maior, ela é uma das estrelas mais próximas da Terra, ou melhor, duas das estrelas mais próximas do nosso planeta. Em 1844, Frederick William Bessel deduziu que Sírius, em verdade, seria um sistema estelar binário, ou seja, duas estrelas, a Sirius A e a Sirius B. Como ela é um dos corpos celestes mais brilhantes do nosso céu noturno, tem que se tomar cuidado porque usualmente ela é confundida com Vênus ou com Júpiter, que apesar de planetas, durante a noite ficam muito parecidas com estrelas bastante brilhantes. Se você quiser ver a estrela Sírius, é muito fácil localizá-la. Você primeiramente precisa encontrar o cinturão de Orion, que é amplamente conhecido aqui no Brasil como as Três Marias. Orion tem uma aparência bem distinta, então é simples encontrá-lo. Estão vendo essas três estrelas? É o que chamamos de cinturão de Orion. Dessas três estrelas, uma está mais tortinha. A partir dela, siga mais para frente. Esta estrela mais brilhante é Sírius. Muito simples. O nome Sírius provém do latim e significa brilhante. Mas claro, entre os egípcios, ela tinha um nome diferente, sendo conhecida como Soptet. E entre os gregos, que invadiram o Egito nos anos finais do faraônico, era chamada de Sotis. As formas dos antigos egípcios de contar o tempo podem ser bem confusas para a gente, sem contar que variaram muito ao longo de séculos. Mas, explicando da forma mais básica possível, o ano era dividido em 3 estações com 4 meses cada uma: Akhet, Peret e Kemo. O Akhet era a estação que abria o ano, ou seja, era quando eles comemoravam o Ano Novo. E de acordo com o nosso atual calendário, tinha início entre o final de junho e agosto, e ia até meados de outubro ou novembro. Esta era a época das cheias do Nilo. Depois era a vez do Peret, tempo de germinação e crescimento das plantas. E por fim via o Kemo, período de colheita. O que denotava o começo da Akhet eram 2 fenômenos naturais: as cheias do Nilo e, olhe só, o surgimento da estrela Sírius. Existia até um fenômeno em que a estrela aparecia justamente no primeiro dia da cheia, o que tornava tudo ainda mais especial. Era o chamado Ano Zodíaco, mas este era um fenômeno raro. De acordo com a pesquisa bibliográfica de Desplanques, cálculos de astrônomos modernos e o registro escrito do passado, permitiram definir que o exato momento do surgimento da estrela Sírius com o primeiro dia da cheia do Nilo ocorreu somente 3 vezes em 5 milênios. Em algum momento durante o período pré-dinástico, por volta da época tinita, e durante a 19ª dinastia. Esse último foi registrado pelos próprios escribas da época. O chato é que provavelmente nunca saibamos quando será o próximo, porque o Rio Nilo não possui mais cheias anuais. Isso por conta das represas que foram construídas nele no século passado. Fazer o quê, né? Tinham que escolher entre algo que poderia ser patrimônio material ou a energia e progresso. Com tanto destaque assim, é claro que a estrela Sírius seria vista como uma divindade em algum momento. Bom, o texto das pirâmides reúne tradições osiríacas, astrais e solares. E é aqui onde a estrela Sírius, ou melhor, a deusa Soptet, entra, porque ela fez parte de uma tradição estrelar em que era responsável por guiar o rei morto pelo além. E ele, por sua vez, se unia a ela para fazer nascer a estrela da manhã.
Em várias situações, ela era associada com a deusa Ísis. E lembra que eu falei brevemente da constelação de Orion? Pois é, Orion era associado com Osíris, representando assim o limo fértil proveniente das cheias. A ideia era que os cosmos eram um reflexo de uma mensagem divina. Na hora de representar imagens de Sopdet em paredes de tumbas ou em papiros, não temos aqui somente o desenho de uma estrela. Em verdade, essa divindade pode ser encontrada desenhada de diferentes maneiras. Ela poderia ser representada como uma vaca com uma estrela na cabeça ou uma mulher também com uma estrela na cabeça. Poderia conter também um tocado com duas plumas altas que sustenta com uma de suas mãos, e entre essas plumas, usualmente era posto um disco solar. Outro detalhe que poderia ser incluso era um par de chifres de gazela. Também não era comum ser representada sob uma barca. Um dos seus maiores atributos certamente era o seu surgimento ser um dos eventos que anunciava a chegada das cheias no Nilo. Por isso, ela usualmente era chamada de a brilhante do Ano Novo. Foi essa ligação com as inundações que fez com que ela por vezes fosse tida como a esposa de Hapi, deus responsável pelo início das inundações. Mas ela não se resumia a isso, sendo considerada uma das deusas da fertilidade, protetora da agricultura e do tempo. E ainda com o passar do tempo foi transformada na mãe que amamentava o defunto para que ele não perecesse no além, e ainda o ajudava a ascender aos céus. Legal, né? E por fim, com a chegada da época grega, ela foi convertida a um aspecto masculino, sendo chamada de Sotis Impu. Por isso que se vocês realizarem uma busca no Google, poderão dar de cara com uma divindade de aspecto masculino e não feminino. Bom, gente, agora vamos dar uma revisão do que a gente viu nesse vídeo. O que são estrelas? Elas são astros que apresentam luz próprias, formadas por gases e poeiras cósmicas condensados, basicamente gás hidrogênio, que sofre reações e transformações em gás hélio. Com o tempo, a temperatura vai diminuindo e o calor irradiado é modificado. Com isso, elas vão produzindo cores diferentes, azuis, brancas, amarelas, laranjas e vermelhas, indicando idade, tamanho e temperatura, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima videoaula com constelações. Tchau, cheiro!